O meu nome é Ildina Gomes, sou professora de ciência dos sextos anos. A partir de hoje, até o finalzinho do mês de junho, nós iremos estudar sobre os festejos juninos. Agora eu apresento a vocês o Arraiá do Zé. São João dentro de casa, ninguém solta a mão de ninguém. Venha festejar conosco. Vamos começar falando sobre a importância e o valor nutricional das comidas típicas juninas. Está começando uma das melhores épocas do ano. Você concorda comigo? Com isolamento social, orientado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, o jeito é festejar em casa mesmo. Então comece a pensar nos pratos que pode preparar para você e sua família curtirem as lives de São João. Caso você não tenha interesse por esse tipo de evento, pelo menos saboreie as delícias encontradas nesse período festivo, dentro de casa mesmo. Celebradas no Brasil desde o século XVII, as festas juninas constituem a segunda maior comemoração realizada pelos brasileiros, ficando atrás apenas do Carnaval. Segundo historiadores, esse evento não tinha nenhuma relação com religião, mas aos poucos recebeu influência do catolicismo e hoje está associado a santos católicos, em especial a João Batista. O São João, como é popularmente conhecido, é o santo festeiro e tem sua data de nascimento celebrada sempre em 24 de junho. Quando ouvimos falar em festa junina, uma das primeiras recordações que nos vem à mente são as comidas típicas. Apesar da grande tentação que elas nos trazem, sobretudo nesse período de frio, é possível se divertir sem engordar, fazendo escolhas alimentares mais saudáveis e comendo com moderação. Você acredita? Então vamos ver. A nutricionista clínica do Hospital Sírio-Libanês, Marcela Taleb Haddad, analisou alguns dos principais alimentos típicos das festas juninas e avaliou o que vale ou não a pena experimentar. O primeiro alimento foi o amendoim, rico em gorduras boas que pode auxiliar no controle do colesterol e na prevenção de doenças cardiovasculares. Os amendoins contêm também fitoesteróis, substâncias que favorecem a eliminação do colesterol pelo intestino. Em festas juninas, porém, geralmente são usados em preparações com manteiga e ricas em açúcar, como o pé de moleque e a paçoca, o que requer consumo com moderação. Esta regra se aplica mesmo se ele for consumido sem adição de açúcar e sal, pois não deixa de ser um alimento calórico. A gente chega à conclusão que o amendoim é uma boa opção, mas deve ser consumido com moderação, com equilíbrio, nada de exagero. O segundo alimento foi o milho, Os alimentos feitos com o milho. O milho é um alimento rico em vitamina A, vitaminas do complexo B, fibras e minerais. Ele desempenha papel importante também na prevenção de doenças como prisão de ventre e hemorroidas. A pipoca, se preparada com pouco óleo e sem excesso de sal, é uma boa opção, pois promove saciedade, assim como a espiga de milho cozida. Neste caso, basta evitar acrescentar manteiga. As outras preparações, como curau, pamonha e bolo de milho, geralmente são acrescidas de açúcar, leite condensado ou leite de coco e contêm muitas calorias. Então, essas últimas opções também precisam ser consumidas com equilíbrio, De forma moderada. O outro alimento são as carnes. Os espetinhos de frango ou de carne vermelha magra, como alcatra e patim moído, são as melhores opções, caso você deseje consumir carne, A salsicha deve ser evitada, pois trata-se de um alimento embutido e rico em sódio e gordura. As carnes, no geral, são boas fontes de ferro, nutriente capaz de prevenir a anemia e atuar na formação de hemoglobina, responsável pelo transporte do oxigênio no organismo. As carnes são também fontes de vitamina B12, essencial para o bom funcionamento do sistema nervoso.
O quarto alimento é a maçã do amor. Apesar de ser uma fruta, trata-se de um alimento muito calórico devido ao excesso de açúcar em sua cobertura. O mesmo se aplica para os doces de abóbora e batata doce, que apesar de apresentarem vitaminas e propriedades nutritivas, também possuem elevada quantidade de açúcar e calorias. A maçã sem o açúcar ajuda a controlar o diabetes e o colesterol, pois é rica em fibras e provoca a saciedade. Tanto a abóbora como a batata doce contêm carotenoides, substâncias que se convertem em vitamina A no nosso organismo, protegendo as células dos danos oxidativos e, consequentemente, reduzindo riscos de desenvolvimento de algumas doenças crônicas. Vale muito a pena consumir somente a maçã e esquecer do açúcar, como também da abóbora e da batata doce. Até o momento foram apresentados alimentos que são bem conhecidos nas festas juninas, que são bem procurados. E também foram apresentados a sua importância, os seus benefícios e até o lado negativo desses alimentos quando eles são consumidos de forma exagerada, sem equilíbrio. Agora observe os valores nutricionais dos alimentos mais comuns de uma festa junina e assim eu desejo que você possa fazer a sua escolha de forma mais consciente, porque as calorias são sim importantes, mas não podem ser analisadas sozinhas. As quantidades de proteína, gordura e carboidrato dos alimentos também são fundamentais. A gente não pode simplesmente dizer, eu vou consumir com moderação tal alimento porque ele contém muitas calorias. Não é só isso que a gente precisa prestar atenção. A gente também tem que levar em conta a quantidade de proteína, a quantidade de gordura e de carboidrato. Agora nós vamos apresentar algumas das principais preparações. Essas preparações em suas formas tradicionais, sem aquele acréscimo de leite condensado, creme de leite, essas outras coisas, que estão presentes nas festas juninas com a porção e os 4 valores: calorias, proteínas, gorduras e carboidratos. Podemos dizer que foi dada largada para a temporada das festas juninas e não tem jeito de não pensar nas guloseimas, né? Porque são muitas. Bolo de mandioca mesmo, uma porção de 60 gramas, que equivale a uma fatia média. Não é o bolo todo que a gente está analisando nesse momento, é só uma fatia média, não é nem uma fatia grande. Então, ela tem o que? 194 calorias, 3 gramas de proteínas, 8 gramas de gordura e 29 gramas de carboidrato. E a pipoca com óleo? Uma porção de 50 gramas, equivale a um pacote pequeno, certo? Dá 224 calorias, 5 gramas de proteína, 8 gramas de gordura e 35 de carboidratos. Uma espiga de milho, uma porção de 100 gramas, né, que equivale a uma espiga média, não são essas 3, só uma. 129 calorias, 3 gramas de proteína, 1 grama de gordura e 28 gramas de carboidrato. E o pé de moleque, uma porção de 20 gramas, que equivale a uma unidade, certo? 503 calorias, 13 gramas de proteína, 28 gramas de gordura e 55 gramas de carboidrato. A maçã do amor, aquela tão falada, uma porção de 200 gramas, que equivale a uma maçã, né, com aquela cobertura cheia de açúcar. 413 calorias, 1 grama de proteína, 1 grama de gordura e 87 gramas de carboidrato. Veja que exagero, né, em relação às calorias, né? 403 calorias para 1 grama de proteína, 1 grama de gordura e 87 gramas de carboidrato. Veja que tem alguma coisa errada aí, né?
e a coisa errada é o açúcar. Cocada, uma porção de 70 gramas, uma unidade média. Uma unidade média. Aqui a gente vê nessa foto três cocadas, três tipos, né? Diferentes. 449 calorias, 1 grama de proteína, 14 gramas de gordura e 80 gramas de carboidrato. A gente já viu também alguma coisa exagerada aqui, né? Em relação às calorias. Uma canjica, uma porção de 100 gramas, meio copo americano, 112 calorias, 2 gramas de proteína, 1 grama de gordura e 24 gramas de carboidrato. Cachorro quente, uma unidade, o pão mais a salsicha e alguma coisinha mais, né? 247 calorias, 11 gramas de proteína, 15 gramas de gordura e 18 gramas de carboidrato. Agora nós vamos para a nossa atividade. Saber se você aprendeu direitinho. Primeira questão. E aí, qual dessas comidas é a sua predileta? É a sua preferida? De todas essas que nós apresentamos, que nós falamos, qual é a que você mais gosta? Segunda questão. Qual ou quais destas preparações você irá escolher para apreciar nesse período junino? O que é que você vai pedir à sua mãe para fazer em casa, para saborear em casa? Quais delas? Terceira questão. Vamos agora organizar na tabela abaixo os valores nutricionais de cada alimento estudado. Já escrevi alguns, tá vendo? Já escrevi alguns, mas está faltando outros. Que aumenta a tabela se precisar. Se aqui não couber todos, você vai fazendo mais linhas, ok? E aumenta a tabela. Sobre o bolo de mandioca, eu já coloquei a porção, quantidade de caloria, de proteína, de gordura e de carboidrato. Aí você vai lá na pipoca com óleo e pesquisa e vai montando aqui a tabela, completando. Com a espiga de milho também, com o pé de moleque e com os demais alimentos que você vai encontrar, você vai acrescentar aqui. Se a tabela não couber tudo, né, porque cada linha dessa é um alimento. Então você vai aumentar as linhas, completar a tabela, certo?